Saudações! Aqui James Lino, seu humano, mais um poeta do Sarau Verso em Versos. E hoje vai ser incrível, hein? Vamos aqui para a nossa abertura oficial. Cheguei aqui, achei. Dando continuidade na comemoração dos seus 10 anos. O diálogo hoje é entre eu, James Lino, e meu querido Alessandro Buzo, da série Diálogo em Diálogos de Verso em Versos. Firmeza. Bom, neste episódio eu farei a abertura, né, e conversarei aí com Alessandro Buzo, nascido e criado no Itaim Paulista, extremo leste do município de São Paulo. Atualmente ele mora lá em Camburi, em São Sebastião. Ei, vida boa! Litoral norte de São Paulo. Buzo é autor de 18 livros no Brasil, entre eles Vida de Suburbano, Guerreira, Hip Hop dentro do movimento, Favela Toma Conta 1, 2 e 3, Ruas de Fogo, O Filho da Empregada, Hélio Carrasco, Vida de Ex-Jogador Profissional, Torcida que Canta e Vibra. Ele lançou um livro na Argentina com o título de Del Cuento a la Poesia, lançado em abril de 2018 na Universidade de San Martín, em Buenos Aires. O mesmo organizou um total de 15 coletâneas literárias, sendo 8 volumes da coleção Pelas Periferias de São Paulo, pelas periferias do Brasil, e 7 volumes da coleção Poetas do Sarau Suburbano, ambos com suas últimas edições lançadas em 2020. Em uma dessas, eu lancei minha primeira poesia. A transmissão desse episódio é ao vivo, a duração é de mais ou menos 1 hora, aqui pelo Instagram, mas ao longo da semana o conteúdo terá reprise em nossos canais de streaming e redes sociais e na programação da Rádio Mixtura. Obrigado, Rádio Mixtura. Acessem as nossas redes e compartilhem as programações mais amplas e diversificadas. Ok? É isso. Esse projeto é importante dizer e ressaltar que ele está acontecendo dentro do programa Vai, na modalidade 2, ok? Então agradecemos aí a Secretaria Municipal de Cultura, né? Todos os movimentos de luta que lutaram constantemente para que esse edital não só acontecesse, mas que também não morresse, tá bom? Então, obrigado Secretaria Municipal de Cultura, obrigado a todos do programa Vai. E simbora, vou chamar o convidado. Vou chamar o convidado para ele chegar aqui com a gente. Cadê? Opa. Arroba. Vou colocar Buzo aqui para já encurtar. Aí. Cliquei. E lá vem ele. E bora trocar uma ideia? Bora trocar uma ideia. Como palmeirense que ele é, já chegou com o fundo verde aí que eu tô vendo. Vocês que estarão no streaming não verão esse fundo, só se vocês vierem na página nossa aqui no Instagram, certo? O Sarau Verso. Salve! Salve! Pô, não tem nada a ver com ser palmeirense, não sei de onde surgiu esse fundo verde aí. Foi só coincidência. Muito bem-vindo, meu mano. Pô, Jamesino, satisfação total participar do Diálogo em Diálogos, né, mano?
com você, né, cara? Um cara que, pô, você mostrou aí um livro que você participou aí dos poetas, um cara que sempre esteve presente lá na livraria Suburbano, quando a gente fazia sarau lá, né, cara, no Bexiga. Um cara que a gente tem uma admiração também pelo hip hop, sua correria com Potencial 3, toda a sua trajetória é muito bonita, né, cara? Um cara família, um cara correria. Então, pra mim, participar aqui não é só um prazer, é uma honra, né, mano? Tá com uma pessoa que nem você, que, porra, fechamento total, um cara super articulado, super correria. Eu sou fã, acompanho o Verso e Versos aí, né, mano? A gente viu surgir o crescimento da cena dos saraus e tudo mais. E o Verso e Verso é importante nessa trajetória toda aí. Mano, eu faço minhas as suas palavras e para você, né, cara? Você, obrigado por ter aceitado o convite, né, cara? Esse livro aqui, para mim, ele é minha 2, né? na poesia, né, cara? Foi primeira antologia, primeira publicação minha, né? Então, obrigado por acreditar aí no meu talento, por me convidar. E falar Eu com nem você, lembrava que você é muito fácil. Eu nem sabia, nem lembrava que tinha sido a primeira publicação sua. Fico mais honrado ainda. Primeira publicação minha. E entrevistar você é muito fácil, porque você é uma pessoa ímpar, né? Dentro de toda essa cena, porque você, não só por ser cineasta, por ser poeta, por ser escritor, por ser produtor, mas porque você sempre foi uma pessoa simples, né, cara? Eu acho que o termo periferia, às vezes, não resume, porque às vezes a pessoa é da periferia e não é simples, e não é um julgamento, é só uma observação. E você é uma pessoa simples, você é uma pessoa que muito do povo, assim, né, mano? Muito do povão mesmo, né? Muito louco como você fica confortável em qualquer ambiente. Mas quero começar mandando um abração para sua família, para a Marilda, querida, para o seu filho, né, cara? Da hora, espero que eles estejam vendo, senão eles vão ver depois também. Eles que eles também estão em recebam... outro cômodo aqui, mas estão ligados lá. Da hora, e que eles também recebam aí esse carinho que é meu, mas do Sarau Verso em Verso também. Quando o Dico me chamou em 2012 para a gente fazer o Verso, que agora completa 10 anos, uma das inspirações que eu tive foi você, porque eu tive fazendo e eu tive a certeza de que era possível fazer, né? A gente vem, você é um dos pioneiros também, você sabe que a gente veio a gente quebrou o paradigma, né? Porque sarau era elitizado, né? E aí, tanto o Binho, quanto o Vaz, e você, e a Raquel, quebraram esse paradigma, né? Tornaram ele cada vez mais popular, cada vez mais simples, cada vez mais acessível, né? E a cara da periferia, aí todo mundo começou a fazer, mais pessoas começaram a fazer também, e na verdade parece que é muita gente, mas na verdade é pouco, é porque a gente vive na capital que mais tem dinheiro na América Latina e aposta pouco na cultura. Você sabe disso, né, meu irmão? Com certeza. E eu acho que, assim, é até um tiro no pé do poder público, né? Porque os saraus, os slams, os livros de autores periféricos, eles deviam estar maciçamente, já tem alguma coisinha ou outra, mas devia estar maciçamente dentro das escolas públicas, porque consegue dialogar com o jovem periférico, o jovem de quebrada, ou mesmo aí num Bexiga, que é um bairro periférico no centro, você chega com esse tipo de atividade, com esse tipo de literatura, você consegue prender a atenção de um jovem que muitas vezes, quando você vai falar diretamente com pouca idade, você vai falar de Machado de Assis, falar dos clássicos, ele não consegue absorver. E acaba lendo Exato. Por obrigação e achando que livro é chato. Então, assim, a literatura periférica, os saraus, os slams deviam estar maciçamente nas escolas, porque com certeza multiplicaria o gosto pela leitura por prazer, né? Aquele lance do cara falar, porra, mano, quer dizer que isso é poesia mesmo? Um rap do Racionais é poesia?
uma rima do crioulo é poesia, esse livro aqui, pô, só tem cara da quebrada, é poesia. Então você consegue prender e ampliar, né, cara? Então, assim, eu acho que passou da hora do poder público olhar com um pouco mais de carinho. A gente, que nem você falou na abertura, né, que os coletivos de luta, para não parar um vai, assim como parou o Veio Ventania, que levava sarau para bibliotecas públicas, né, cara? É muito triste ver que a gente tem que sempre tá em estado de luta, né, mano? Porque senão as coisas param e tal, como deveriam ser multiplicadas. Perfeito, Buzo. Muito bem feita a sua colocação. Eu estive com uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que ela é presidente da Associação das Bibliotecas, né, do Estado, e ela estava falando, né, sobre a lei que obriga todas as instituições educacionais a terem uma biblioteca dentro dessas instituições, né, e essa lei ela precisa ser aplicada, e ela ainda não é aplicada, né? Então a Ana Martins, ela é uma das defensoras dessa lei, se não me engano é 12 mil e alguma coisa, não vou lembrar agora de bate-pronto, mas é sempre importante a gente, ainda que não sabendo numerar a lei, a gente saber que tem essa lei e saber que, infelizmente, algo tão simples, né, que é uma biblioteca, que ela parte da premissa que tem que ter um livro por aluno, né? Cada uma dessas bibliotecas, elas não são aplicadas. E para a gente, enquanto produtor de cultura, enquanto entusiastas da literatura, da poesia, do sarau, é importante também a gente ter mais esse conhecimento para que a gente fundamente ainda mais cada projeto nosso, cada ação cultural nossa, né? Mas, Buzo, eu quero falar de você, porque você tem muita história, meu parceiro, você tem muita coisa, e é o seguinte, eu não posso perder o foco aqui, porque senão eu não vou falar nem do cineasta o quanto ele merece ser exaltado, não vou exaltar o quanto ele merece, e nem do poeta e do escritor. Buzo, geralmente eu elaboro algumas perguntas, mas a gente está num momento que, assim, é muito importante termos espaços nossos, né, cara, aonde não tem outra pessoa por trás ditando como nós vamos fazer, né? E, então, eu não quero perder o foco, mas eu quero também deixar livre e começar já pelo fim. Eu quero saber se tem alguma das suas obras que você quer falar em especial. Se você quer começar pelo cineasta, e aí você que vai direcionando hoje. Pô, legal. É assim, James, eu acabo de lançar o meu 18º livro, né? Parabéns, é um livro... bom. Oh, da hora. Nunca imaginei lançar 18 livros, né, cara? Na verdade, quando eu lancei o primeiro em 2000, o Trem Baseado em Fatos Reais, eu não imaginava nem que eu fosse lançar um segundo, né? Até porque não existia essa cena de sarau, não existia a cena de slam, não existia esse monte de escritor e poeta. Então, né, assim, lançar um já foi meio fora da curva, porque foi acontecendo e acabou dando certo. Mas nunca pensei assim, pô, vou lançar um segundo, vou continuar lançando o livro. Mas aí foi acontecendo. Depois do primeiro eu comecei a escrever um segundo. E aí eu lancei o primeiro em 2000 e só consegui lançar o meu segundo devido às dificuldades, devido à falta de dinheiro, devido a ninguém ter, né, nenhuma editora ter abraçado a ideia, eu ter que lançar os independentes meus primeiros livros. Eu só lancei 4 anos depois do segundo, né? Então foi 2000, depois só em 2004. E aí eu tinha lançado um livro falando do trem em 2000, quando eu lancei outro em 2004 e o pessoal queria o livro do trem, ele tinha esgotado, então eu reescrevi, porque eu queria ser um pouco mais contestador, eu tinha sido um pouco romântico demais, né? A criança de 13 anos, é uma criança ainda, né? 13 anos que conhece o universo do trem lotado e para ir trabalhar do Itaim Paulista, do centro de São Paulo. E eu tinha sido, assim, mais para esse lado romântico da história e eu queria ser mais contestador, então eu reescrevi o livro do trem, lancei em 2005. E aí, por um acaso, eu fui dando uma continuidade, assim, cada projeto puxava um outro, eu começava a escrever uma nova história, aí eu escrevi o 4º livro,
e eu queria escrever um livro que não fosse coisas que eu já tinha vivido ou visto, como os 3 primeiros, né? O segundo é Suburbano Convicto, o Cotidiano do Itaim Paulista, que é um romance, mas baseado em histórias que eu tinha visto ou vivido. Então eu reescrevi o Guerreira, que é o meu primeiro trabalho de romance ficcional, né? Então eu lancei o Guerreira para ver se eu realmente tinha essa veia escritor mesmo, né? E não só um jornalista. E aí o Guerreira acabou saindo independente em 2005 e em 2006. E em 2007, quando a Global Editora escolheu alguns escritores para lançar a coleção Literatura Periférica, entre eles eu, Sacolinha, Sérgio Vaz, Adinha, eu acho que foi esses 4 primeiros, eles escolheram o Guerreira, relançar o Guerreira. Então, assim, meio que aconteceu de eu ir lançando quase que um livro por ano. E aí, uma vez eu fui numa reunião na Ação Educativa e eles falaram que estavam querendo apoiar projetos literários. E se alguém tinha uma proposta para... Eu tinha acabado de chegar de 2 viagens, cara. Eu acho que eu tinha ido para o Rio de Janeiro e não lembro outro estado, mas algum estado assim... longe, não lembro se foi Porto Alegre, eu sei que eu tinha ido em 2 estados recentemente e tinha ouvido pessoas desses estados falando, porra, eu escrevo, mas aqui ninguém nunca publicou, eu escrevo, mas porra, não é só em São Paulo que existe essa cena. E aí eu tive a ideia, na hora ali na reunião, que nem existia o projeto, mas quando ele falou que ia apoiar algum projeto literário, se alguém tinha uma ideia, e eu lembrei das pessoas dos estados que eu tinha acabado de visitar, eu falei, pô, vamos lançar uma coletânea com autores de vários estados, né? E aí surgiu Pelas Periferias do Brasil, volume 1. Genial. Então aí me lancei como um cara organizador de coletânea literária. Além dos meus livros particular, eu começava a lançar coletâneas. E aí hoje já está indo para o volume 9, né? Tem 8 volumes, o 9 está no forno, na editora Reformatório. Pela primeira vez, o Pelas Periferias do Brasil, no volume 9, vai lançar um autor de cada estado. Então, pela primeira vez, vai ter os 27 estados no livro, vão ser 30 autores de 27 estados. A grande maioria de mulheres negras, principalmente, do hip hop. Então, vai ter muita mulher, vai ter todos os estados contemplados. Então, assim, eu fui, né? O livro sempre foi o carro-chefe. Então, culturalmente, eu sou um escritor. Outras coisas foram acontecendo. Aí aconteceu de eu lançar um filme, depois ter feito um segundo, né? Então ter me tornado cineasta com meus 2 filmes. Aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na televisão, no programa Manos e Minas da TV Cultura, quando o programa surgiu em 2008, e depois ter me transferido 3 anos depois para a SPTV da Globo, onde eu fiquei mais 3 anos. Então, assim, outras coisas foram acontecendo. A minha carreira cultural e o que eu considero meu carro-chefe sempre foi a literatura. Porque eu não me deslumbrei na TV em lugar nenhum ao ponto de, não vou lançar mais livro. Não, o livro sempre foi a prioridade, o livro sempre foi o que eu mais quero levar para as quebradas e tal. Mas eu sou testemunha. O cinema foi uma realização pessoal, pelo lance de eu sempre ter sido cinéfilo, né? Eu, quando era office boy, no tempo que existia office boy, né, e não motoboy. Eu também fui. Pô, fui office boy vários anos. Mano Brown foi office boy, vários malucos do rap foi office boy. E eu trabalhava na Praça da Sé, né, cara? Desde 1985, meu primeiro emprego foi de office boy na Praça da Sé, e eu fiquei lá há muitos anos. E os office boy, eles matavam uns trampos, faziam o trampo rápido, enforcavam uns trampos, pra ir no fliperama, que era a febre do momento, né? Não tinha videogame, mas era fliperama. E eu, cara, eu era diferente nesse sentido, porque eu matava o trampo, em vez de ir pro fliperama, eu ia pro cinema. Então, assim, eu assisti filme em todos os cinemas do centro de São Paulo. O Arte Palácio antes de virar pornô, o Olido antes de virar público, o Cine Metro antes de virar igreja, o Cine Regina antes de virar estacionamento. Caramba. Todos os cinemas que existem ou que existiram no centro, eu tive a oportunidade de assistir filme. Naquela época, jovem e tal, eu assistia qualquer filme, tá ligado? Eu assistia muito enlatado americano. Arnold Schwarzenegger a Rambo, sei lá, qualquer parada que, né, os grandes os Intocáveis, grandes filmes que saía com uma grande divulgação, eu sempre assistia os filmes independente de ser americanizado, não tinha essa consciência ainda, né, assim. E aí gostava também, né, na época fez parte.
Eu também Mas gostava. depois filtrar mais o meu gosto e tal. Eu gosto muito do cinema brasileiro. Eu já gostava antes de ser uma febre, né? Assim, o cinema Aham. brasileiro teve uma valorizada a partir do Cidade de Deus e do Carandiru, né? É Temos isso. que, temos que pautar antes e depois desses dois filmes. Que aí começou a aparecer produções com mais divulgação, com mais salas exibindo. Antigamente o filme brasileiro era de vez em quando que lançava um, tinha uma cota mínima por ano, porque É não, isso aí. não podia lançar menos do que aquilo que era lei, que tinha que ter na programação X filmes por ano. Então quando lançava um filme brasileiro, ficava uma semana em cartaz e saía fora. E eu já gostava de ver cinema brasileiro desde esse tempo. Tem um filme que eu lembro muito que eu assisti no Lido, que chama Um Trem para as Estrelas. Sou louco para ver esse filme de novo, mas não encontro. Que é um filme do Cacá Diegues. Porra, então Olha, assisti muitos filmes no centro de São Paulo, desde os americanizados até os primeiros brasileiros aí que eu tenho lembrança. E aí, cara, os cinemas, porra, eu nunca imaginei que eu ia fazer um filme, né, cara? Porque cinema sempre foi uma coisa de playboy, uma coisa de quem tem dinheiro, quem tem acesso à câmera. é E isso aí. depois que a câmera ficou mais popular, aí veio o celular, veio todas essas possibilidades de se filmar, né, cara? Hoje as pessoas se filmam o dia inteiro, né, mano? Faz É isso história, aí. faz. Então a gente vem de uma geração antes disso. Então, quando começou a minimamente a gente ter acesso a esse tipo de câmera, alguma coisa parecida, aí, porra, né, mano? Surgiu a ideia, quem sabe um dia eu não faço um filme, mas aí era uma coisa distante. Quando eu, em 2007, eu tava com uns 6 para 7 livros publicados, e a minha agenda cultural, ela cada vez crescia mais, assim, toda hora eu tinha que dar uma palestra, toda hora eu tinha que dar uma entrevista, toda hora eu tinha que fazer alguma coisa, e eu tinha que sair do meu trampo, porque eu vendia alimento na zona cerealista. Então, cara, começou a ficar pesado, meu patrão gostava, mas os outros funcionários também queriam ter o mesmo privilégio de poder sair e tal, e não entendiam que Eu era. sei o que é isso. E aí, o que acontece, mano? Eu falei pra minha esposa, com um filho de 7 anos para criar, eu falei pra minha esposa, vou sair do trampo e vou trabalhar com qualquer coisa que tenha uma ligação cultural. E aí foi quando eu saí de um emprego registrado, os amigos do emprego falaram, você é um irresponsável, mano, você tem um filho para criar e você tá pedindo as contas de um emprego para trabalhar Cara, de cultura. 3 meses você tá pedindo um emprego de volta. E eu, caramba. caralho, né, mano, se eu voltar aqui para pedir um emprego de volta, os caras vão me malhar, né? Mas eu tinha convicção de que era o que eu queria, tentar. E aí realmente o dinheiro acabou, cheguei a pensar em voltar lá e bater na porta de novo, mas não. Já assim, jogando a toalha, eu lembrei de uma produtora de vídeo, a DGT Filmes, no Bexiga, do Tony Nogueira. Na realidade, eu não conheci primeiro o Tony Nogueira, eu conheci um cara que foi sócio dele, que chamava Douglas Kim. E aí Caramba. eu tinha feito uns freelance lá na produtora, feito umas paradinhas lá, uns trabalhinhos, uma decupagem, ganhava um dinheirinho para ficar vendo uma cita e falar em qual minuto estava qual cena e tal. E aí eu lembrei dessa produtora e fui lá, me ofereci para trabalhar. Falei, ó, vocês me pagam aí uma merreca por semana e a condução, que eu venho trabalhar meio período. Porque Da aí eu hora. ganhava essa merreca lá, toda sexta-feira eu ganhava R$ 100 e a condução. Isso eu tô falando de 2007, cara, não faz tantos anos assim. Caramba. Você vê como, né, depois disso, assim, eu tive um certo progresso, né, a TV Sim. foi a principal fonte de renda de eu ter melhorado de vida e ter comprado uma casa e tal. Mas em 2007 Parabéns, essa era a irmão. minha situação, pedindo as contas de um emprego, ouvindo um monte dos amigos e apostando na cultura. Aí, cara, essa ida para a produtora de vídeo, DGT Filmes, que acabou culminando em duas possibilidades. Uma foi a TV, que foi através deles que eu entrei no Manos e Minas, e outra foi fazer meu primeiro filme, Profissão MC. Então eu continuava lançando meus livros, eu fazia o Favela Toma Conta, que era um evento de hip hop lá na Quebrada, lá no Eu Itaim fui lá. Paulista, lá no Itaim Paulista e tal, teve Lindo 30 evento. edições. Teve Lindo 30 edições em 16 anos, de 2004 a 2016, teve 30 edições. Então eu fazia todo esse corre, mas estava duro, sem grana. Pá, corre daqui, corre dali. Aí quando eu entrei na produtora, teve um Favela Toma Conta. E os caras falaram, ó, nós vamos lá filmar e vamos editar e fazer um DVD. Falei, firmeza, que da hora. Quando os caras colou, mano, eles acharam que era uma festa menor. E quando eles descobriram, mano, que era mais de 1.000 pessoas de público, um puta palcão que eu tinha arrumado aquele ano da Espetores,
no meio de uma favela. O cara falou, caralho, mano. Aí os caras falaram, você não pode estar dialogando com 1000 pessoas e ganhando R$100 por semana, mano. Alguma coisa tá errada. A gente tem que transformar esse seu potencial em dinheiro. Aí eu falei, pô, tô duro, né? Onde que eu assino? Tô dentro. Ele falou, vamos pensar alguma coisa. E aí foi quando a gente pensou, cara, com toda essa minha articulação, eles perceberam que eu não conhecia gente só na minha quebrada, eu conhecia gente de Pirituba, eu conhecia gente do Capão Redondo. Os caras falaram, vamos montar um projeto de um programa onde você visita a quebrada e mostra 3 coisas bacanas dessa quebrada. E a gente manda para umas emissoras, se alguma, né, mano, vai que alguma abraça, alguma... Para um programa de meia hora. Aí a gente mandou para MTV, mandou para TV Cultura, para algumas outras emissoras. E aí, cara, veio a estar no lugar certo na hora certa. Porque o Rapping Hood, ele tinha um quadro chamava Mano a Mano no Metrópolis, que ia deixar de ser um quadro do Metrópolis e ia virar o programa Manos e Minas de 1 hora. Caramba! E a nossa proposta de um programa para mostrar as quebradas tinha batido lá na mesma hora. E aí os caras falaram, ó, mano, tem um projeto de vocês bacana aqui, mas a gente já vai colocar um programa de periferia no ar. Vocês não querem adaptar o projeto de vocês de meia hora para um quadro de 5 minutos e vocês entram no Manos e Minas como um quadro dentro do programa? Aí é lógico que a gente aceitou, né? Porque né, era uma forma de entrar. E aí começou, cara, desde o primeiro episódio do Manos e Minas em 2008 que eu virei um apresentador de televisão. E assim, no primeiro 1 ano e meio... A produtora foi contratada e eu ganhava uma porcentagem do que eles ganhavam. Depois de 1 ano e meio, a TV Cultura ofereceu me contratar direto e eles fazerem um quadro. Aí eu pedi liberação para a DGT Filmes, porque o projeto, na verdade, era deles, né? Eu falei, ó, a TV Cultura quer fazer comigo direto, mas eu só faço se vocês me liberar. Senão, eu não vou dar essa trairagem e tal, vai parecer que eu plantei isso, não foi. Foi uma coisa inesperada que eles proporam. Nada contra a produtora, mas é que a gente quer fazer, papapá. Eles liberaram, falaram, Buzo, corre atrás, vai fundo. Eu fui. Aí eu comecei a ganhar, a partir desse momento, até então, quando eu estava repassando uma parte do que eles ganhavam, eu já estava ganhando a mesma coisa que eu vendia alimento antes. Já estava ali, já tinha empatado. Que progresso. Quando eu fui contratado pela TV Cultura direto, mais do que dobrou meu salário, tá ligado? Então, maravilha. Aí eu comecei a ganhar um salário, né, mais dentro de uma possibilidade de progresso e tal. E foi quando eu comecei a meio que dar uma estruturada na minha vida, o que culminou depois de outros 3 anos de SPTV, eu ter comprado uma casa, comprado um terreno e construído uma casa aqui em Camburi, onde eu tô agora. Parabéns, irmão. Que, na realidade, era uma casa para ser uma casa de veraneio, né, mano? Continuar trabalhando e vir na casa. Meu, quando eu saí do SPTV, de 2011 a 2014, eu fiz 147 quadros no SPTV da Globo. Uhum. Cara, quando eu saí do SPTV, minha renda diminuiu muito, né, cara? Porque aí, puta, não tinha mais o salário mensal da TV que eu tinha tido por 6 anos, né? 3 anos de TV Cultura, 3 anos de Globo. Uhum. Não tinha mais esse garantido. Voltei para a realidade de todo artista periférico, que é, né, mano, uma contratação, um cachê, uma palestra, um bagulho, que às vezes aparece um atrás do outro, às vezes some, né? Então, voltei para a realidade, minha renda diminuiu. Eu ainda tinha um dinheiro guardado, falei, vou continuar morando na Casa Verde, que eu tinha mudado para ficar mais perto da TV Cultura na época, eu tinha mudado para Casa Verde. Falei, vou ficar morando mais um tempo aqui até ver se aparece uma outra emissora, uma outra oportunidade. Eu fiquei 1 ano lá, pagando um aluguel carão, já sem ter salário, né, fixo. Aí, aí juntou a fome com a vontade de comer e eu falei, mano, eu vou morar na casa que eu construí e vim morar no litoral. Só que eu ainda tenho a minha casa no Itaim Paulista, ou seja, todas as vezes que eu estou em São Paulo e não é uma contratação com hotel, nada parecido, eu estou no Itaim Paulista. Uhum. Então o Itaim Paulista continua fazendo parte do meu roteiro desde sempre, nunca deixou de fazer. E é a minha casa, ainda tenho a minha casa em cima da minha sogra no Itaim Paulista. Então, assim, meio que hoje, né, devido ao trabalho, aqui também não tem tantas oportunidades de trabalho assim, eu acabo ficando entre São Paulo e litoral. Então. E essa, assim, é a minha vida e como eu consegui entrar na TV. Já o cinema, James, eu estava lá na produtora, já fazendo Manos e Minas, e eu tinha a ideia do filme Professor MC na minha cabeça. Eu não tinha o roteiro, não tinha nada, só tinha ideia na cabeça. Aí, mano, toda reunião que eu tentava falar do projeto, os caras falavam, cadê o roteiro? Cadê o dinheiro? E não tinha nem roteiro, nem dinheiro.
Ah, mano, aí eu já tava mais com moral, porque aí eu já tava lá na TV Cultura, já tava um pouco mais, né, com a palavra um pouco mais pesada. E aí um dia eu vou falar do meu filme. E aí, mano, dei uma orelhada falando do meu filme, contei a história do filme, papapá. Um sócio saiu para um lado, o outro saiu para o outro, mano. Aí o Tony Nogueira olhou para mim e falou: Buzo, eu, você e essa camerinha, mostrou uma camerinha HD que ele tinha acabado de trazer de Nova York. Uhum. Ele falou: eu, você e essa camerinha, vamos fazer o seu filme. Putz, que da hora. Começar a ver quem vai ser os atores, quando que vai ser as filmagens, começa a articular essa parte e vai me falando. Mano, pensei em quem seria o protagonista do filme, né, cara? Aí, porra, pensei. Cheguei a pensar no Taíde, porque ele tinha um escritório no mesmo prédio. Uhum. Ele tinha sido, não sei se ele ainda estava lá e tal, mas tinha sido uma pessoa próxima e tal. Mas aí eu lembrei do Criolo, cara. Eu tinha acabado de ver um show no Palmeiras, um show da 105 FM. O Criolo tinha feito um show, o Criolo doido na época, né? Sim. Tinha feito um show bem louco, já chegou chutando umas garrafas d'água no palco. E aí ele tinha rinha dos MC, né? Ele era da rua, né? Então, pô, eu falei, pô, o Criolo. E eu tinha conhecido ele na revista Rap Brasil, que eu fazia umas matérias lá também. Um dia eu conheci lá, liguei pra ele, né, mano? Pedi o telefone lá na revista, falei, mano, presta o contato do Criolo aí. Liguei direto pra ele, né? Naquele tempo não tinha assessor, não tinha esse monte de... Pra chegar, era mais fácil, né? Ô, Criolo, é o seguinte, mano, vou fazer um filme e eu queria que você fosse o protagonista. Aí ele só falou assim, por que eu? Eu expliquei que precisava ser um MC de verdade, porque em alguns momentos do filme ele ia ter que rimar, e também porque ele era um cara da rua, ele era um cara da batalha, ele era um cara, né, do movimento, então ele poderia usar esse nome Profissão MC sem ser contestado. É isso aí. E aí surgiu a possibilidade de fazer o Profissão MC, cara. A gente filmou poucos diárias, a gente filmou mais ou menos uns 8 diárias. A maioria na quebrada, um dia no Manos e Minas, que tem uma cena no Manos e Minas no filme, e uma cena da cadeia, foi um dia só na cadeia, que a gente filmou na Fundação Casa do Itaim Paulista. E aí o filme, cara, acabou viralizando, o filme foi exibido em vários estados, em vários lugares, escolas, cadeias, Fundação Casa. O filme, mano, até hoje tem gente que assiste o filme e parece que ele foi ontem. E aí eu, de periférico escritor, me transformei em apresentador de TV e cineasta, e é disso que eu vivo, cara. Eu vivo de manter os meus projetos, o Sarau Suburbano, né, fazer ele mensal em São Paulo, mensal em São Sebastião, e eu vivo de cultura desde 2007, quando saí do meu último emprego e tô nessa luta, às vezes mais em alta, às vezes mais em baixo, mas sempre correndo atrás. E você tem uma característica que é muito do povo brasileiro, né, mano? De se reinventar o tempo todo, né? A gente lendo aqui o seu currículo artístico, né, que a gente chama aqui de release, e ouvindo você falar, a gente percebe o quanto você teve que ser versátil, né, cara? E aí a gente vê essa discrepância cultural, que ela, na verdade, ela apenas reproduz um modelo social, né, cara? Que, assim, às vezes, um ator X, ou um cantor X, ou um artista X, ele é só aquilo e talvez mais alguma coisa e só. E você fez até palestra no TED, mano. Tipo, é muito louco, porque eu te conheço há muitos anos, acompanhei um pouco da sua caminhada, né? E é impressionante o quanto eu não conheço da sua caminhada, né, mano? Eu tive a oportunidade agora de ler e eu fiquei só tipo, caramba, nossa, que da hora, vixe, e tal. Buzo, como que você chegou no TED, cara? Eu sou fã do TED, eu acho o TED, assim, uma das... Mano, eu acho ele ímpar, eu acho ele uma invenção ímpar, tá ligado, o TED, né? Como que você chegou lá, ou como que foi pra você? Conta um pouco do TED pra gente. Cara, o TED tem essa grande repercussão, né, cara? Algumas coisas que eu fiz na minha carreira tiveram uma grande repercussão no momento, entendeu? Eu lembro quando, antes de eu falar do TED, só um corte. À vontade, mano. Quando eu fui no Abu Janra, no Provocações com Abu Janra, deu uma grande repercussão, apesar da audiência da TV Cultura, né? A gente sabe que não é aquela grande audiência, mas
as pessoas que viram ficaram muito orgulhosas de ter me visto lá, entendeu? Eu lembro que eu almoçava num boteco, a livraria Suburbano era no Itaim Paulista, de 2007 a 2010, e eu almoçava num bar do outro lado da rua, na Nova Barão. E a cozinheira, cara, depois que eu fui no Abu Janra, cara, a cozinheira saiu lá da cozinha e veio, que eu tava pondo meu almoço, né? E ela veio pra falar, meu, fiquei tão orgulhosa de te ver no Abu Janra, cara. Eu vejo tanta gente importante lá e você, porra, aqui da quebrada, come da comida que eu faço e tal. E quando eu fui no Jô Soares, cara, aí multiplica a audiência por não sei quantos a mais. Cara, assim, foi uma semana, todo mundo parece que assistiu o Jô Soares, cara. Porque o Jô Soares era tarde pra caramba, eu mesmo só assistia de vez em quando. Mano, mas todo mundo vê o bagulho, é incrível. Então, assim, foi duas repercussões, assim, falando de entrevista na mídia. Agora, em questão de palestra, cara, eu já fiz palestras tão importantes quanto, tá ligado? Eu fiz uma palestra pra Roche Farmacêutica, num resort em Atibaia, num evento, num seminário da Roche, que tinha mais de 1.000 funcionários do Brasil inteiro, e eles iam passar o dia inteiro falando de farmacêutica, do universo deles. E para quebrar o gelo, durante na parte da manhã e na parte da tarde, para quebrar o gelo, iria ter duas palestras fora do tema, que era simplesmente uma minha e uma do produtor geral do Rock in Rio, cara. Então, assim, Caraca. Você chegar num resort, cara, puta de um resort top, nós chegamos um dia antes e tal, deu pra curtir a tarde do dia que nós chegou, e aí no outro dia de manhã você ir fazer uma palestra pra 1.000 pessoas, num puta de um lugar. Então, assim, teve algumas palestras que eu fiz, quando eu fui na Casa do Saber, eu nunca tinha ouvido falar da Casa do Saber, cara, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Né, de pesquisa, de estudo. E aí, quando eu fui na Casa do Saber, cara, eu recebi uns comentários assim, caramba, você vai na Casa do Saber? Eu falei, porra, tô dentro, né, mano, me chamaram. Então, assim, eu fiz algumas coisas assim que me trouxe uma grande satisfação, um grande reconhecimento. Mas o TED, ele tem esse lance de ser uma palestra famosa, né, uma plataforma famosa, que existe em vários países e que as palestras são dinâmicas, né? Minha maior dificuldade é que eu falo muito, né, cara? Minha esposa e meu filho vive falando, mano, você fala muito, se deixar, mano, a palestra minha que passei de 1 hora, se deixar eu falo 2 horas brincando. Então o que acontece, cara, assim, o TED, a palestra que vai pro ar é para ser de 18 minutos, estourando 20, né? Então você tem que fazer palestra nesse tempo. E aí eu tava contando meus 19 anos de carreira na época, né? Agora eu tô com 21, então foi uns 2 anos que eu fui no TED. Um pouco mais, acho que 3 anos. A minha palestra era os 19 anos de carreira. E como que eu ia resumir 19 anos de carreira em 20 minutos, né, mano? Então eu fiz uma dinâmica. Rola uma preparação. Você faz essa palestra em vídeo, nesse tempo, e depois você lapida e tal. Então tem essa preparação. Então, para mim, foi muito mais difícil fazer o TED, a questão do tempo, do que todo o resto, né? Porque todo o resto, para mim, era uma coisa que eu estava acostumado. Chegar em lugares que, sabe, com todo tipo de público, mano. Eu já tive desde a cadeia até a Fundação Casa, até a Casa do Saber. Então, todo tipo de público eu já falei. Então, o TED não era um problema nesse sentido. O problema do TED era o tempo. E aí acabou ficando bacana. Eu acho que eu falei um pouquinho mais do que o tempo, mas foi pouca coisa, e aí acabou ficando legal. E assim, é muito bacana, cara, saber que essa entrevista ainda repercute, né, cara? Às vezes eu preciso me apresentar para alguma pessoa, às vezes eu mando esse link também, porque aí a pessoa vai assistir ali, é uma coisa meio dinâmica, né? E ali eu conto um pouco de como foi minha trajetória e tal. Então, foi... Agora, como pintor, que foi a sua pergunta de fato, o organizador... Cada TED tem um organizador, né? Então, não é um barato único. E o TED Pinheiros, que eu participei do TED Pinheiros. O TED Pinheiros, o TED São Paulo, o TED não sei o que lá, não é todos que é feito pelas mesmas pessoas. Então, desculpa. A pessoa meio que entra pro circuito do TED e tal, né? Isso eu estou falando por cima. E ele propõe fazer o TED em tal lugar. E aí ele uma temática, e esse cara que estava fazendo o TED Pinheiros, ele era próximo ali do Bexiga, ele morava ali perto, e ele tinha ido no Sarau Suburbano,
Legal. E ele tinha meio ficado no dia que ele foi, meio impressionado assim com o meu desenrolar ali, que ali eu tinha que atender as pessoas, receber quem chegava, pá, e ainda apresentar Não tinha como não ficar, sarau, né? não tinha como não ficar. Essa eu vou ter que cortar você para te falar essa fita, mano. É. Eu falo que além de você ser simples, você é uma pessoa generosa. Por quê? Porque era muito difícil uma pessoa ela sair de lá sem declamar, mano. Então você sempre recepcionou as pessoas por igual, assim, uma parada muito louca. Não que os outros saraus não fazem isso, né? Não estou fazendo comparação, estou falando de você, né? Meu sentimento, né, cara? E as minhas memórias, que são as melhores. E isso daí faz toda a diferença, né, mano? Você vê um cara que é dos jardins, eu lembro que tinha aquele senhor que ele vinha sempre, era dos jardins, era rico. Senhor Hans. E é impressionante o como ele ficava confortável de estar ali com a gente, mano. A gente não ficava intimidado dele ser senhor, dele ser branco, dele ser rico, porque era nítido que ele era classe média alta, se não for rico. E é impressionante o quanto ele também ficava à vontade ali com a gente, mas isso é mérito, eu não sei se é essa a palavra, mas isso é a sua articulação, né? A atitude sua, né? Então, obrigado por isso. E eu fiz questão de falar isso, sim, e registrar, porque eu acredito nessa... Mas, assim, humildade, cara, é uma coisa que ou você tem ou você não tem, né, cara? Não dá pra você se passar por humilde. Então, assim, eu não sou humilde de marketing, né, mano? Eu sou uma pessoa simples de verdade, assim. Eu gosto de coisa boa. Como eu te disse, antes de eu largar meu último emprego, eu vendi alimento na zona cerealista, então eu aprendi a gostar de azeite, eu aprendi a gostar de vinho, eu aprendi a gostar de algumas coisas boas que o dinheiro pode comprar e tal. Então, assim, quando eu posso, né, eu gosto de um pão de azeite, eu gosto de um... Então, assim, você ser simples não quer dizer que você é simplório. Então, no trato com as pessoas, eu trato todo mundo de igual, cara, porque, assim... É lógico que quando ia lá na livraria o Ed Rock, o Criolo, o Emicida, você, porra, vai dar uma atenção pros malucos, porque os malucos têm um nome e vão agregar gigantemente a sua parada. Aí quando chega os poetas, porra, que vem de vários lugares, cara, tinha poeta que vinha do Arujá, tinha poeta que vinha da ZL, da Zona Sul. Cara, eu me punho no lugar de imaginar, assim, às vezes o cara trampava no centro e aproveitava e emendava no sarau. É isso aí. Mas muito vinha da quebrada pro sarau, né, cara? Então, assim, às vezes o cara tava sem o dinheiro de uma alimentação, o cara tava só com o dinheiro da condução, às vezes o cara não tomava uma breja porque não tinha o dinheiro para tomar uma breja, tá ligado? Sim. Então, como que você não vai receber bem essa pessoa, cara, que tá fazendo esse esforço para se alimentar de cultura no seu evento, né, cara? É isso aí. Então, assim, o mínimo que a gente podia fazer era receber com muito carinho, com muito respeito e humildade todos, independente se o cara era os mais famosos, se o cara era um poeta, porra, que ia render no sarau, que ia fazer uma poesia que todo mundo ia ficar de cara, como você fez várias vezes, e tantos outros, ou se era um cara que só ia para assistir, ou se era um cara que só ia fazer uma poesia com a mão tremendo, segurando a folha. De qualquer forma, cara, a pessoa... Eu e minha família, que, né, a gente recepcionava todo mundo lá no sarau suburbano, a gente recebia com muito respeito, cara, muito carinho. E assim, é isso, né, cara? Ninguém se faz de humilde. Ou você é ou você não é. E essa humildade, pra mim, cara, é uma virtude, tá ligado? Porque eu vim da quebrada, eu nasci e fui criado no Itaim Paulista. Na minha infância, nos anos 70, eu morava num bairro, né? Eu nasci em 72, então eu cresci no Itaim Paulista nos anos 70 e 80. Não tinha nada, cara, cultural no bairro. O bairro era zero cultura, né, mano, naquela época. Então, assim, cresci muito perto do crime, muito perto das drogas, muito perto de tudo. Cheguei a me envolver nas drogas como usuário, né, não como... Não no crime, mas como usuário. Eu fui usuário de drogas antes do meu casamento, antes de eu me envolver na cultura. Eu fui usuário de cocaína por 10 anos. Então, assim, cara, o hip hop... O meu noivado que virou casamento, essas coisas me fizeram largar uma fase ruim para trás e focar numa nova possibilidade. Só que essa nova possibilidade
era de ser um pai de família responsável e, de preferência, um pai presente, né, mano? Já que eu tinha tido o problema com meu pai ter saído de casa quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha vontade era de ser um pai presente, né? Então, assim, eu mudei de vida quando a literatura chegou, quando o hip hop chegou, quando o meu casamento aconteceu, eu mudei de vida. Mas a cultura foi um pouquinho depois, porque eu casei em 98, meu filho nasceu em março de 2000 e só em dezembro de 2000 que eu lancei meu primeiro livro. E só a partir do meu primeiro livro que eu me envolvi na cultura. Antes disso, né, não fazia parte de cena nenhuma. Eu mal, por algum tempo, escrevia num jornal de bairro, escrevia em alguns fanzines, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer nada. E aí é isso, cara, assim, eu comecei a partir do meu primeiro livro, ter uma visibilidade, começar a ir para outros lugares. Quando a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, que eu andei de avião, cara, eu achava que eu nunca ia andar de avião na minha vida, mano, porque, cara, eu morava em Paulista pegando trem desde os 13 anos de idade, mano. Avião eu só vinha fazendo a curva para pousar em Cumbica, que é do lado do Itaim. Então, assim, cara, a primeira vez que eu fui andar de avião, eu fui pra Feira do Livro de Porto Alegre, cara. Cara, você entrar assim na parada e falar, caralho, mano, onde a cultura tá me levando, né, mano, os bagulho. Aí é a primeira vez que você fica num hotel bacana, que o evento te proporciona, e aí, cara, tá ligado? Você começa a viver um outro mundo e outras possibilidades, né, mano? Você começa a pensar adiante. E aí as coisas foram acontecendo, nunca deixei de... Existiu várias fases, né, mano? Existiu a fase de eu ter largado meu trampo em 2007 com um filho de 7 anos e poderia ter dado errado. Sim. Existiu a minha ida para a TV em 2008, no Manos e Minas, e aí depois o SPTV em 2011, que aí deu uma estruturada na minha vida, né, cara? Se eu tenho uma casa em Cambori, é graças à cultura, porque se não fosse a cultura não tinha acontecido a TV. Então, assim, eu não fiquei rico com a cultura, e nem acho que isso era uma meta, assim, né? Lógico que seria bom se tivesse ficado, nada contra. Mas, assim, não fiquei rico, ainda tenho que fazer meus corre, ainda tenho que, tá ligado? Correr atrás o tempo inteiro, porque senão falta. Mas o que eu tenho hoje, assim, eu tenho um patrimônio, que é a minha casa, o meu carro pago, eu tenho um patrimônio. Da hora. Eu vi, cara, a possibilidade de ter vivido mais tempo com a minha família, a cultura, quando eu passei a trabalhar só com cultura, eu comecei a tomar café da manhã em casa, tá ligado? A poder almoçar em casa, a poder, sabe, trabalhar um horário e outro horário fazer uma coisa diferente. Então, assim... E esse ponto é um ponto que as pessoas precisam saber, tanto as que estão aqui, muito obrigado à presença de cada um de vocês, a audiência, o Sarau Verso Inverso agradece, e as pessoas que estão no streaming que vão ouvir também precisam saber. Você foi um cara que... Você tem duas outras questões também que é muito importante as pessoas saberem. Primeiro, raridade, a Marilda, ela não tá no sarau lá, e vocês dois não estarem na mesma vibe, um bagulho muito foda. A gente, enquanto amigo pessoal, a gente, né, eu ficava, às vezes, depois que terminava, a gente trocava ideia e a gente falava aí sobre as lutas, né, a hora que apagava os holofotes, a gente falava sobre as nossas dificuldades, ou então, quando também estava dando certo, mas você nunca não nos recebeu com um sorriso no rosto, você e a Marilda. Então, muito obrigado. E eu nunca ouvi ninguém falar isso. Pô, mano, cheguei lá, o Buzo tava de cara amarrada, ou a Marilda tava de cara amarrada. Nunca, mano. Obrigado por isso também. Cara, o lance da Marilda é assim, né, cara? A gente, quando eu comecei a carreira cultural, quando eu lancei meu primeiro livro, e aí eu ia nos eventos, e a gente tinha uma máquina, tinha que revelar as fotos naquela época, né? Em 2000, 2001, 2002, não existia máquina digital. Então você ia num evento, você tirava umas fotos, depois você tinha que mandar revelar as fotos, várias ficavam tremidas, outras ficavam assim, mas você escolhia a melhor. E a gente começou a criar os primeiros blogs, as primeiras coisas que foram surgindo de internet lá na frente. Então a Marilda começou a estar presente desde o início, porque ela era fotógrafa, né, cara? Ela estava ali e tal, fazia foto, estava junto comigo, corria para cá, corria para lá. E a presença dela, naquela época, que tinha muito menos mina no rolê, tá ligado? A presença dela algumas vezes incomodou algumas pessoas. Não eu, nem ninguém. Algumas, pô, sua mulher veio de novo, tá ligado? Tá ligado? Ela vai continuar vindo, e aí, qual o problema, né, mano? Então, tipo assim, a gente teve essa parceria. Hoje a Marilda meio que tocou a bola pro Evandro, deixa o Evandro fazer a maioria das coisas, porque ele cresceu e também cresceu dentro do bagulho, né?
Mas assim, a gente sempre foi um time. A gente sempre foi um time. Na realidade, a família Suburbano Convicto é nós três, né, mano? Hoje é É nós isso aí. três. Então, cara, a Marilda sempre fez parte. Eu lembro que a primeira vez que alguém pagou a ida da Marilda foi a CUFA, num festival de, eu acho que Cine Rutus, que ia passar o filme Professor MC, ou Que foi antes legal. disso, atividade da CUFA, eu acho que foi o Prêmio Rutus, que eu estava indicado de novo, eu fui indicado 4 anos seguidos, eu perdi as duas primeiras e Caramba. ganhei as duas últimas, eu tenho 2 prêmios Rutus na categoria Ciência e Conhecimento, e Parabéns, aí, irmão. porra, as entregas do prêmio que eu ganhei foi no Canecão, né, cara? Pô, imagina você ir no Uau. Canecão, uma casa de show mega conceituada no Rio de Janeiro, receber um troféu da mão do Dudu Nobre e tal, era outro Incrível. universo, né, mano? E aí, Incrível. uma vez a Incrível. Marilda, sempre assim, eu ia para um lugar, quando dava, eu pagava a ida da Marilda para ela ir junto, né? E aí também, quando Aham. a gente ia conhecer outro estado, também dá a possibilidade dela conhecer outro estado também, né? Porque era Sim. um sonho de periférico, né, mano? A gente foi pro É, Maranhão, ficou num hotel pé na areia, entendeu? Um bagulho é que nós nunca isso. ia viver se não É fosse a isso. cultura. E aí, cara, a primeira vez a CUFA no Rio de Janeiro que eu falei pra mim, né, que tava dialogando comigo pra me levar pra uma atividade, que eu não lembro qual era. Aí a mina, eu falei assim, ó, mas minha equipe é 2 pessoas. Foi a primeira vez que eu botei essa marra, né? Da hora. Aí a mina do outro lado falou assim, tranquilo, a Marilda, né? Tipo, a Marilda já era conhecida Aham, lá. aham. Algumas E para pessoas que quem não estavam indo sabe, muito. desculpa te cortar, irmão. E para quem não sabe, para quem não acompanha a cultura, o circuito cultural, às vezes dá um problemão você falar a minha equipe é 2 pessoas ou 3. Às vezes as Porra, pessoas às vezes mudam o até. conceito com você. Fala, caramba, que marra, que, que tupé, que nariz em pé. É triste, né, mano? E aí foi a primeira vez que pro Rio de Janeiro a ida dela foi paga, né? Ela estava É, incluída na despesa e tal. E aí, a partir daí, assim, a minha equipe é 2 pessoas ou 3. Mas é lógico que dependendo da contratação, dependendo da possibilidade, porra, Buzo, a gente quer te trazer, mas só dá para trazer você. É lógico que eu não vou deixar de fazer um trampo. Mas eles estando junto é outra sintonia, tá ligado? Porque as coisas também da hora. acontecem. A própria divulgação que eu vou fazer pós-evento é melhor quando eles fotografam tudo, quando tá ligado. E aí, assim, algumas pessoas que valorizou muito o início da trajetória da Marilda foi a Heloísa Buarque de Holanda. A Heloísa Buarque de Holanda, cara, uma pessoa puta super famosa, conceituada, ela paga a maior madeira pra Marilda, assim, Que no legal. sentido de falar. Cadê a Marilda? Ela fala, metade do seu sucesso é por causa da Marilda, hein? Senão você não tinha Que chegado lá e legal. tal. Que Então eu legal. concordo. A aluna também do Mulheres no Hip Hop, uma vez ela fez uma homenagem para Marilda, entregou uma placa num evento do Mulheres no Hip Hop. Então, assim, algumas pessoas valorizaram o corre da Marilda além de mim, né? Porque o corre que ela faz é o corre dela, né? Tudo bem que ela Sim, cobre eu, porque nós somos uma equipe, mas é isso aí. ela faz o corre dela. Então, algumas pessoas tiveram esse olhar de valorizar. E lá no Sarau, James, Ah, nem tudo era rosas, tá ligado? Nem tudo era sim. rosa, nem tudo era flores. Às vezes a gente também, né, mano? Sabe como é que é casal, né? Às vezes nós estávamos Oh, milhão, o sarau começava, vários problemas, vários... Aí, na hora que a atividade começa, mano, aí é trampo, tá ligado? é. Então, nós estamos aqui discutindo um assunto, vamos deixar ele no gelo, em stand-by, vamos fazer a atividade, vamos receber todo É mundo bem, depois... verdade. Então é isso, né, mano? É vida de casal, mas também é uma equipe de trabalho. Irmão, e para a gente finalizar, eu quero trazer um pouco do Alessandro Buzo, coletivo, né, cara? Aquele cara que também conseguiu agregar e colocar na mesma vitrine várias pessoas, entre elas eu, né, mano? Já falei aqui, né, mano, que a minha primeira publicação foi através de uma publicação sua, coletiva, né? Mas várias pessoas também tiveram essa oportunidade, tanto pelos seus livros quanto pelos programas. Eu lembro que uma vez o Pedro Bial te convidou, você me chamou outros poetas. Lembro que a gente fez o projeto Nosso Bar Mais Cultura e Gastronomia também, que foi da hora demais, assim. Foi um projeto muito incrível, viagens e tal.
Eu queria que você destacasse, para não ser injusto na pergunta, porque é fogo, né? Você tem 15 filhos e aí vem um cara como eu e pergunta qual que é o seu predileto, uma mancada. Mas eu quero perguntar de 3 filhos, assim, que foi mais... que tiveram 3 projetos, né, que você fez coletivos aí, que também te deu uma impulsionada a mais ou também a menos, né? Porque a gente também teve diversos insucessos, né? A gente não falou, mas a gente teve. Se você quiser trazer algum, ok, se não, fala daqueles que mais... Ah, bacana demais. Cara, assim, a Livraria Suburbano Convicto é um projeto que agregou na minha trajetória, por quê? Por muitos anos ela foi a única livraria especializada em literatura marginal do país, né? Isso não é pouca coisa. Sim. E até hoje existe pouquíssimas, né? Existe a Literarrua, nós e quem mais, né? Então meio que só existe umas 2, 3. Então, assim, agregou muito no sentido, porra, né, mano? O cara é escritor e tem uma livraria. Então, além de vender meus livros, eu tento repassar livros de outros autores sempre. E CD, e camisa, e boné, um monte de coisa. Então, assim, uma época que a gente trabalhou muito com consignado, hoje a gente trabalha um pouco mais com pessoas mais próximas, mas na época que a livraria era física, a gente trabalhava consignado, mas quando a pessoa chegava lá e o livro dela tinha vendido, ela já catava o dinheiro na hora, sabe? Então muita gente ia no sarau e saía com o dinheiro no bolso porque tinha vendido 2 livros dela. É isso aí. Então, assim, essas coisas agregou. O sarau suburbano em si também agregou, porque, né, já foi semanal por muitos anos, depois virou mensal e tanta gente importante passou por lá. Existem algumas histórias, né, cara? Assim, por exemplo, o Cleiton Mendes é um grande poeta, certo? Sim. Hoje ele é referência da cena de slam, ele é... Cara, o Cleiton Mendes, a gente fez um projeto por 1 ano e meio na Uninove, que era o Fala aí Uninove, que era um projeto na TV Uninove. Então, quem quiser entrar no YouTube e escrever Fala aí Uninove, vai ver vários quadros meus em projetos sociais. Incrível. Por 1 ano e meio, a gente fez sarau mensal em unidades da Uninove. Olha. E no sarau que a gente fez na Uninove Memorial, lá na Barra Funda, cara, quem que era um aluno? Que a gente abria para os alunos. Alguém quer fazer uma poesia, cantar uma música e tal. Um dos alunos era o Cleiton Mendes, cara. Com as poesias engavetadas que nunca tinha declamado na vida, publicamente. E subiu no palco do Sarau Suburbano, que na Uninove chamava Sarau Suburbano é 10, né? Por causa da propaganda da Uninove, que a Uninove é 10. O Cleiton Mendes foi lá e leu uma poesia. E aí eu falei, pô, vai no Sarau, né, cara, aqui no Bexiga e tal. E aí ele foi lá e a partir daí ele se transformou no poeta que ele é hoje. Então, assim, ele é um exemplo, assim, que eu tenho certeza de onde foi a primeira vez e tal. Mas nos vários coletâneos que eu organizei, assim como você falou que foi a primeira vez que você publicou, eu não sei quantos das pessoas que estão nesses livros foi a primeira publicação, mas de muitos foi. Sim. Então, assim, sabe, assim, o Favela Toma Conta. O Favela Toma Conta eu já levei. É mais fácil eu falar os famosos do rap que eu não levei do que os que eu levei. Porque já foi o Gog, já foi o Emicida, já foi o Criolo, já foi o Alcubo, já foi o Expressão Ativa, já foi vários. Então, assim, o Favela Toma Conta era um evento na Quebrada, no Itaim Paulista, onde eu levava grandes atrações. Só que tinha programação com vários artistas locais. Então, assim, para muitos desses grupos, era a chance de tocar no mesmo palco que o Gog. Tá ligado? Então, assim, muita gente tem uma gratidão por ter participado dos Favela Toma Conta, outras pessoas por ter participado do livro, por ter sido a primeira publicação. E eu, assim, eu não faço nada esperando nada em troca, tá ligado? Porque você com certeza vai se frustrar. Se você fizer as coisas para as pessoas esperando o que ela vai te dar em troca, a maioria das vezes você vai se frustrar. Nem porque a pessoa não retribuiu. Às vezes porque a vida da pessoa também foi para outro lado e você não tá ali próximo. Então, assim, cara, eu acho assim, eu planto a cultura por onde eu passo. E o que eu colho, cara, é poder trombar você hoje e você falar, porra, Buzo, eu sou muito grato por primeira publicação minha. Aí você é grato por isso e eu sou orgulhoso por isso, porque, porra, poder falar que a primeira publicação de James Lino, mano, um cara que tem uma trajetória no rap, um cara que tem uma trajetória na literatura hoje, teve uma publicação primeira vez comigo, é um motivo de orgulho. Então, cara, assim, meu, a minha vida é isso, cara, assim, são muitos anos de carreira, muitos livros, muitos eventos, então, e muitas vezes eu dei oportunidade para muitas pessoas.
Na TV é a mesma coisa. Por quê? Os 147 quadros que eu exibi no SPTV da Globo, cara, não é pouca coisa. Não Tá mesmo. ligado? Semanal por 147 semanas. E aí tem gente que tinha projeto de 5 anos, de 10 anos, que nunca tinha aparecido na mídia, nunca tinha metido a cara na TV. Eu lembro de uns meninos de uma batalha de hip hop, que o menino depois me trombou, acho que ele foi no sarau, alguma coisa assim, e ele falou, Buzo, meu pai nunca valorizou, nunca acreditou no que eu faço, cara. Assim, eu sempre corri no hip hop, nas batalhas, mas meu pai nunca achou que isso poderia ser alguma coisa. Quando ele me viu na televisão, cara, ele olhou pra mim e falou, porra, esse negócio aí, tipo, porque muitas vezes o cara, a televisão é aonde a pessoa, como eu posso te falar? Ah, você é famoso, já passou na televisão, tá ligado? É isso aí. Assim, pra muita gente foi a oportunidade de mostrar o projeto pela primeira vez na mídia. Perfeito. E tem projeto que continuou passando, que ganhou seu espaço, e que a primeira vez que passou foi no meu quadro, cara, e eu me orgulho muito disso. Tá ligado? Teve um projeto de umas minas, mano, e as minas tinham maior pé atrás com a Globo, tá ligado? Não sei se eu cito o nome, tanto faz, porque não é problema nenhum. Mas as minas tinham um puta problema com a Globo, de achar que poderia, tá ligado? Estereotipar e... E aí, mano, eu falei, mano, vocês me conheciam, elas conheciam. Falei, mano, vocês conhecem o quadro é só um quadro de valorização da cultura, jamais vai ser uma coisa negativa, né? E elas, com o maior pé atrás, fizeram o quadro foi um sucesso. E aí, depois disso, cara, encontrei com elas e elas falaram assim, Buzo, no entorno do nosso espaço, as pessoas nunca entenderam direito o que a gente fazia. Sabe? Ah, as minas ali que faz um bagulho, ah, as minas ali que não sei o quê. Depois que eles entenderam que nós éramos um grupo de teatro de negros, tá ligado? Então, às vezes a TV serve, cara, pra quem tá no seu entorno te valorizar, tá ligado? Então, assim, do mesmo jeito, cara, quando eu fui no Jô Soares, um vizinho tinha sofrido um acidente no Itaim Paulista, tá ligado? Ele tinha sofrido um acidente grave no trabalho, tinha perdido um pedaço da mão. E eu tinha sabido da notícia, né, mas não tinha visto o cara ainda, e aí eu tinha acabado de ir no Jô Soares, cara, e eu parei meu carro ali no Itaim, e eu vi o cara na calçada dele, entrando no portão. E eu fui lá, né, mano, prestar uma solidariedade ao acidente que ele tinha sofrido e tal. E quando eu comecei a conversar com ele, né, lamentei o ocorrido e tal, e sentei na calçada com ele. Sentei na calçada dele, assim, pra continuar trocando uma ideia. Cara, do nada o cara começou meio que chorar, assim, meio que ficar emotivo. E ele falou, mano, você tá sentado na minha calçada, trocando uma ideia comigo. Ontem eu tava te vendo no Jô Soares, cara. Tá ligado? Que vai no Jô Soares que vai vir aqui na minha calçada, tá ligado? Então, assim, do mesmo jeito que alguns momentos que eu... Tá ligado? Imagina quantas vezes, cara, que pessoas que me conheciam de outros rolês me viram no SPTV, tá ligado? Da hora do almoço, em casa. Então, assim, mano, porra, mano, assim, as coisas que eu realizei, eu me orgulho muito de todas elas, porque eu nunca pisei na cabeça de ninguém pra subir, tá ligado? É isso aí. Eu sempre subi graças a muito esforço também, a muita concentração, a muito foco. Teve momentos difíceis de grana que, porra, assim, em 2007 eu tava ganhando R$100 por semana numa produtora e a condução, eu poderia ter dado errado, tá ligado? Eu poderia, tipo, meu plano ter dado errado, eu ter voltado a vender alimento e tá aí hoje fazendo corre paralelo. Deu certo porque tinha que dar. Deu certo porque às vezes eu estava no lugar certo na hora certa. Deu certo porque eu acreditava antes que as outras pessoas. Enfim, se der certo, for ficar rico, talvez não tenha dado certo. Mas se for ter uma vida mais próxima, mais tranquila, assim, no sentido de ter mais tempo com a família, tá ligado? Eu me orgulho mais de ser um pai presente. Meu filho já tem 22 anos, já tá criado, né, mano? Eu me orgulho mais de ter... Parabéns por isso também. Cara, porra, eu me orgulho mais de ser um pai presente do que ter lançado 18 livros, tá ligado? Porque era um sonho meu que eu pudesse não ser só o pai, mas também dar atenção e acompanhar todos os momentos. Então, porra, minha vida, cara, assim, ela poderia estar melhor, eu gostaria, eu continuo trabalhando pra, né, mano, pra fazer as coisas acontecerem. Mas, assim, nada a reclamar também, tá ligado, James? Pode crer. Não tem nada a reclamar. Assim, eu conheci cerca de 14 ou 15 estados do Brasil, mano. Aonde que eu ia
oportunidade. Eu tive por 3 vezes em Buenos Aires, lancei livro em universidade em Buenos Aires. Então, assim, mano, é bom que depois que a pandemia deu uma trégua agora em 2022 e essa pandemia não acaba nunca, mas que a retomada da cultura agora, que tem acontecido gradativamente, é bom que isso aqueça, porque todos os artistas passaram o maior perrengue, eu fui um deles, né, mano? Você deve ter sido um deles, várias pessoas passaram o maior perrengue porque ficou 2 anos sem atividade. Eu espero que essa retomada seja gradativamente boa para poder pagar as contas e sobreviver. Mas, assim, no geral, eu tenho muito orgulho de tudo que eu realizei. E se as pessoas são gratas por algum momento eu ter colocado elas na TV, eu ter colocado elas num livro, eu ter colocado elas em cima do palco de um Favela Tomar Conta, eu fiz isso com certeza, com a vontade de que todos crescessem. E aí quando eu vejo, mano, pô, é lógico que o Criolo não é fruto do professor MC, ele já tinha a trajetória dele, o talento dele. Mas você vê o Criolo hoje, um artista internacional, e você saber que ele é protagonista do seu primeiro filme, tá ligado? É um orgulho. Então, eu quero ver os meus amigos super bem. Então, assim, é isso, cara. A vida é de momentos, eu vivo o momento. Às vezes eu fico um pouco... Às vezes a fase aperta um pouco, eu fico um pouco chateado, porque realmente o Brasil não valoriza os seus artistas, né, cara? Assim, o cara aí falou, porra, o seu release é foda, tem um monte de coisa. Uma pessoa com release desse num país que valoriza a cultura, com certeza não estaria, tá ligado? Contando as moedas para pagar o cartão de crédito, tá ligado? Pode crer. Mas é isso, o Brasil é um país que não valoriza e a gente tem que continuar na luta, porque a luta continua, companheiro. Diria o Lula. É isso mesmo. Buzo, faltou falar de alguma coisa aqui, meu irmão? Eu esqueci de fazer alguma pergunta. Você quer trazer alguma coisa? Você quer trazer algum projeto? Agora você já falou do projeto novo, né, que vai sair. Cineasta, cineasta, ele vai chegar de novo. O cineasta é a parte mais assim. O cineasta é a parte mais complexa, né, de todo o processo. Por quê? Porque não é barato fazer um filme. Eu fiz 2 filmes sem captar dinheiro, então eu fiz 2 filmes na raça, né, cara? Assim, já várias vezes eu tentei alguns edital para arrumar um dinheiro para fazer um filme e nenhuma delas deu certo. Poxa. Eu tive Profissão MC em 2009, o filme foi lançado em 2010 e eu passei quase uma década tentando arrumar dinheiro para fazer um segundo filme. Existiu a possibilidade de fazer o Profissão MC 2, que teria o Dexter de protagonista, a participação do MC, a gente tem até uma cena gravada, mas nunca pintou dinheiro para fazer. Em 2017 para 2018, eu decidi, eu tinha vindo morar em São Sebastião, eu decidi que eu ia fazer um filme de novo com ou sem dinheiro, mano. E aí comecei a juntar umas pessoas, comecei a chamar um, chamar outro, que tinha trabalhado comigo na TV, que tinha... Aí o Tony Nogueira acabou falando, Buzo, você vai fazer um filme mesmo, de novo? Vamos nessa. E aí o Tony de novo foi parceiro, a gente montou uma equipe mais estruturada do que o Profissão MC, né? Eram 10 pessoas na equipe, com 3 câmeras, drone. E aí eu fiz o meu segundo filme, eu fui. Agora, dificilmente eu vou ter fôlego e vou arrumar parceiro para fazer um terceiro filme sem dinheiro. Então, assim, eu tenho muita vontade de realizar o meu terceiro filme, eu tenho uma história que eu gostaria de filmar, que ela já está na minha cabeça há tempo. Legal. Não sei se seria um média ou um longa, mas enfim, eu tenho muita vontade de fazer mais filmes, mas é uma coisa que requer um pouco mais de custo e eu não sei quando que vai acontecer. Espero que aconteça um dia que não seja só esses 2 filmes, que venha o terceiro. Mas assim, não tem nada que você não tenha perguntado. Eu gostei muito da entrevista porque a gente pôde fugir um pouco do... Né, você abordou algumas questões mais pessoais, algumas coisas que você viu acontecer. Eu só queria falar, cara, que eu acabei de lançar esse livro, né, o Torcida que Canta e Vibra, que é crônicas e poesias da minha vivência de torcedor do Palmeiras, porque no meio de tudo isso, desde quando eu trabalhava nas empresas, vendia alimento, eu sempre teve o Palmeiras ali paralelo, né? Umas épocas eu indo mais no estádio, teve uma época, depois que eu casei, que eu fiquei vários anos afastado dos estádios, voltei porque meu filho virou palmeirense e com 9 anos ele quis ir no estádio, e aí em 2009 ele tinha 9 anos, a gente voltou, eu fui levar ele num jogo e a gente até hoje não parou mais de ir. Legal. Então assim, eu tenho uma vivência de torcedor de arquibancada nos anos 80, final dos anos 80, começo do 90,
Depois tive uma pausa, continuei acompanhando o time, mas torcedor de radinho, na televisão, no rádio, não tinha internet naquele tempo. E depois a minha retomada aos estádios, quando meu filho virou torcedor e que ele queria ir. E aí eu escrevi algumas crônicas sobre momentos do passado e atuais até o final do ano passado. É um livro que eu sempre quis fazer coisas ligadas ao Palmeiras. Na minha biografia eu já tinha falado alguma coisa. O livro Ruas de Fogo eu também já tinha feito umas crônicas, era crônicas e contos, então eu já tinha feito umas crônicas sobre futebol, mas como não era temático, né, então não repercutiu tanto. E agora eu estou lançando esse livro, domingo agora vai ter no Allianz Parque, 16 horas, Palmeiras e Atlético Mineiro, e no pré-jogo e no pós-jogo eu vou estar, no pré-jogo, os dois na Rua Caraibas, que é do lado do Allianz Parque, eu vou estar no pré-jogo das meio-dia até as 15 horas, eu vou estar em frente à loja Porcolândia, na Caraibas 32, e depois do jogo eu vou estar no Dom Xixo, que é na Rua Caraibas 103, autografando esse livro. Então, principalmente os palmeirenses, né, estão convidados. Agora o livro vai lá no lançamento, do lado do estádio em dia de jogo, é os palmeirenses. E minha mãe mas também. Sem clubismo, hein, James? Sem clubismo, cara, o livro pode ser lido por qualquer torcedor de qualquer time, tá ligado? Porque se você é apaixonado por arquibancada, são histórias de torcedor que só muda a cor da camisa, né, cara? Você tem a paixão pelo seu time. Então, assim, o livro não é ofensivo, não é um livro que ofende outras torcidas, é um livro que fala da minha vivência mesmo. Então, aí, é o novo trabalho que está na rua que a gente está trabalhando no momento. Sorte e sucesso para você naquilo que você se propor a fazer, irmão. Aqui é um admirador, amigo também, seu, da Marilda, do Evandro. Desejo para vocês, assim, que vocês, qualquer coisa que vocês imaginarem e se concentrarem que dê muito certo. Que bom, né, cara, que a periferia tem um Alessandro Buzo, né, mano? Também, né, que tem também um Alessandro Buzo e que longevo, né, mano? Você é um cara de 20 anos de caminhada, né, cara? É um cara que 20 anos de histórias longas, bem-sucedidas e com bons resultados, né? Então, em nome do Sarau, quero te agradecer e desejar que você consiga pelo menos dobrar esse tempo aí de cultura e arte, tá bom, mano? Satisfação total, né? Eu lancei meu primeiro livro em dezembro de 2000, então em dezembro de 2021 fez 21 anos de carreira. Esse ano, né, cara, é um ano emblemático, porque em setembro eu completo 50 anos de idade, né? Então, oficialmente, agora eu sou um tiozinho cinquentão. Tô treinando para me tornar um tiozinho cinquentão, com o maior orgulho, com o maior prazer, e vamos ver o que a vida nos proporciona, né? Depois dessa pandemia tão triste, né? Tão difícil para todo mundo, em todos os sentidos, né? Não só no sentido de trabalho, mas no sentido das pessoas que perderam vidas, de entes queridos. Então, assim, a gente sobreviveu a essa tragédia e a gente está aí, né? Se alimentando de coisas boas para conseguir ter força para seguir, né, Jamie? Muita gente não conseguiu passar com a mesma, sabe? Tem muita gente que eu converso que, sabe, a ansiedade aumentou nas pessoas, depressão, esse tipo de coisa. Eu não me considero um cara depressivo, mas assim, eu tenho muita ansiedade, sabe? Às vezes eu quero que as coisas aconteçam e elas não são tão rápidas, eu fico um pouco frustrado. Mas aí eu tento, né, cara? Não dá pra gente viver sempre na tensão, né? É isso aí. Obrigado pelo espaço, Verso em Versos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você, né, James? Seja virtual ou pessoalmente. E em breve a gente se tromba. Queria convidar a todos, toda terceira quinta-feira de cada mês, no Bar Sol e Sombra, na Bela Vista, Sarau Suburbano do Bexiga. É nóis. Demorou. É só mandar que a gente compartilha aqui nos nossos stories também, viu? Tamo junto, mano. É nóis, meu mano. Forte abraço. Obrigado. Tamo junto. Paz. Paz.